com as orações dos irmãos, com o carinho dos irmãos, com o cuidado dos irmãos, para que tudo corresse bem. E tudo correu bem, porque o Senhor estava conosco. Então nós louvamos a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus é bom. Nós vamos ter a nossa mensagem hoje dividida em dois momentos. Eu quero fazer a leitura bíblica, e em seguida nós vamos assistir alguns vídeos. São pequenas historinhas que estão colocadas no vídeo, e depois nós continuamos a nossa mensagem. Mas antes eu quero deixar aqui os textos bíblicos. Vamos ler, os amados. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios 2, versos 14 e 15. 2 Coríntios 2, versos 14 e 15, que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Agora ainda em 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E finalmente, irmãos, 1 João 3, antes de Apocalipse, algumas páginas antes, é fácil achar. 1 João 3, verso 8b, a parte B, ou seja, a parte final do verso 8. 1 João 3, verso 8, que diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos todos repetir juntos esse verso? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Eu quero convidar para vir aqui à frente o nosso irmão Walter, nossa irmã Luciane, por favor. Vou pedir então que apague aqui as luzes e já estejamos sendo ali ministrados através desses vídeos que os irmãos verão.
Perfeito. Amém. Antes de passar para o segundo vídeo, gostaria de comentar alguma coisa. Walter, Luciano, pode comentar. Os irmãos viram que ali a higiene é zero. É zero. Nos açougues, não existe açougue refrigerado, não sei da carne em alguns lugares, mas açougue refrigerado, isso é luxo, não existe. A carne, quando você escolhe a carne e o açougueiro vai pegar a carne, as moscas voam todas. O pão, como vocês viram, ele vem embrulhado no jornal. É que vocês não viram onde é feito o pão, aí ninguém comeria. E quando nós chegamos em casa, a gente tem que passar o pão no fogo, né, para queimar ou tentar queimar as bactérias que estão ali. A miséria é muito grande. Próximo vídeo, por favor. Esses meninos têm que decorar o Alcorão. Eles ficam recitando aqui o Alcorão. Gustavo é calamidade pura. Muita pobreza, muita sujeira. E esses mesmos meninos aqui vão comer lá no Projeto Talibã, nos novos talibãs da carne. Aí já é o projeto Talibã. Aqui está preparando os pratos para as crianças. Aqui o pastor está colocando a pasta na escova de dente. E aqui eles estão ouvindo a palavra de Deus antes de comer. Esta é a Sinara. Muçulmana convertida ao cristianismo.
eles também nos provam a Deus. Quero ver se vocês sabem escovar dente. Irmãos, uma das coisas mais tristes que eu vi lá foram esses meninos. Eles são chamados de talibês. Aos 3 anos de idade, a partir dos 3 anos de idade, os pais vão e entregam, viram as costas e nunca mais procuram. Esses meninos não têm mais pai, nem mais mãe, nem mais família. Eles são entregues ao líder religioso do Islã do bairro. Tem centenas e centenas e centenas de casas como aquela chamada Dara, e lá eles recitam. Nós chegamos na hora lá na casa que eles fazem isso, sentados no chão, maltrapilhos, sem banho, sem nada, sem comer. Eles ficam sentados no chão durante horas, recitando, fazendo assim com o corpo, recitando em árabe. A língua é francesa, mas eles não sabem o árabe, mas têm que decorar em árabe. E se não decoram, eles sofrem disciplina. Depois que eles fazem essas rezas, eles são obrigados a sair pelas ruas. E todo mundo conhece um menino talibês na rua, que existe centenas e centenas e centenas deles, sempre com uma vasilha debaixo do braço. Eles sempre estão com uma vasilha para pedir comida. E são obrigados também, os maiores, a trazer dinheiro para o líder espiritual do Islã que ele frequenta ali, que ele está ali naquela casa. Eles dormem naquela casa, não tem banho, não tem escovação de dentes, não tem comida, eles têm que se virar. E o projeto talibês que o pastor Sérgio Luna criou é este. Conseguimos, vamos chamar de conseguimos, porque eu quero dizer que fazemos parte disso também, que aquele chefe, durante 2 horas por dia, todos os dias as crianças podem ir lá naquela casa do projeto talibês. Ali elas escovam os dentes, ali elas tomam banho, ali elas se alimentam, sentam numa mesa e se alimentam, ali elas têm recreação e ali elas ouvem a história de Jesus. Irmãos, isto é um grande milagre e nós desejamos que fique no coração dessas crianças este amor de Deus. Pode, próximo. Depois você... Tá. Para chegar. Tá com sua.
Oi, Ione, você pode passar o vídeo sem o áudio enquanto eu vou falando? Os outros também, tá? Bom, igreja, esse projeto é o projeto Nutrição, né? Esse projeto, ele deixou de existir há 6 anos por falta de recursos financeiros e pessoas para trabalhar. E a gente acompanhando o trabalho do missionário há anos, a gente viu que crianças morreram na aldeia por desnutrição, então a gente tinha o desejo no coração de fazer esse projeto voltar a funcionar, né? E graças a Deus a gente está vendo o médico ali, Dr. Dib, é um médico cristão, Dr. João, é um médico cristão, e a gente foi em 2 aldeias, né? A aldeia, essa primeira, que a gente está pesando as crianças para ver o estado de desnutrição delas. Esse local a gente não fez consulta. E a segunda aldeia nós fizemos as consultas, deu 39 consultas, né, pastor? Naquele dia. E todas as pessoas que foram atendidas... 43 consultas. E de alguma maneira, todas aquelas pessoas que foram atendidas estavam doentes, todas saíram com medicamentos. Então é um projeto muito lindo esse, porque a maneira que esse missionário tem para levar o Evangelho a Cristo é através da ação social. Né? Todo momento se faz ação social para chegar, para atingir essas vidas, né? E os chefes das aldeias, eles são totalmente fechados para o mundo cristão. E quando a gente chega nesses lugares, a gente vê como o missionário já é conhecido. Por quê? Porque ele já passou por lá, ele já trabalhou lá, então ele é muito querido. Esse é o chefe da aldeia, né? Ele estava bem doente, ele ficou só um pouquinho com a gente. E os homens, eles podem ter até 4 mulheres, né? Então eles têm muitos filhos, né? A gente foi convidado, é que é muita coisa para contar, né? Eu tive que resumir muito, mas nós almoçamos numa aldeia e eles convidam a gente para entrar. Simplesmente a gente senta no quarto, no colchão, eles não têm nada. A casa deles é 4 paredes dos colchões, a cozinha no chão, o banheiro no chão, né? E nós fomos bem recebidos ali naquele lugar, o chefe da aldeia com as suas 2 esposas. Então realmente é um local muito destruído pela cegueira, como o pastor falou, né? E a maneira que esse missionário tem de levar o Evangelho é através da ação social. Então, graças a Deus, a gente está com esse projeto de nutrição. Ele vai atingir as aldeias mais distantes, cada vez mais distante, a necessidade é maior, mas ali perto da gente mesmo a gente viu a grande necessidade de ajudar esse povo. Só um detalhe que não passou no vídeo, né? Serviram para a gente 3 travessas grandes. E sobrou muita coisa, não foi porque nós não queríamos comer aquilo, não deu para comer tudo aquilo. Mas aí o pastor perguntou para mim, pastor Sérgio, você sabe para onde que vai esse alimento agora? Eu falei, não tenho ideia. Eu falei, eles vão acabar de comer nesse momento. E quando a gente saiu, teve uma das fotos que tinha uma senhora e uma criança, eles estavam comendo o resto do nosso alimento. Então isso... Essa foto passou, porque eu estava com a criança no colo, elas comendo a farinha, seria o resto do que a gente comeu. Então realmente é muito triste. Agora é o projeto Nova Vida. Pode colocar o som. Também é da missão, para construir futuramente. A casa é própria da missão. Passei bem rápido por causa do tempo.
contando sonho. E depois disso eu me acordei com fora. Ela está contando o sonho e aquele rapaz está traduzindo no crioulo. Mas aquelas mesmas mesas as mulheres costuram. Todos os almoços nossos foram no chão. Ficamos até acostumados. O primeiro foi meio difícil, mas a gente não comia com a mão, a gente pedia às colheres. E depois do mercado, eu e o pastor não conseguimos mais comer carne. O Walter comeu, mas eu e o pastor só comeu arroz. Então a gente fala que o missionário foi inteligente, né? Que ele levou a gente no mercado no final do passeio, né? Então foi bastante inteligente. Pode ir passando enquanto eu falo, Ione? Bem rapidinho. Não, é o anterior ainda. O projeto Nova Vida está dividido de duas maneiras. São as crianças que o pastor tem a tutela das crianças, que são as crianças que moram com ele, são um total de 10. E as crianças externas, que são 9 crianças, que passou no vídeo que o Walter falou, apresentando a Aida. Então, essas crianças são de famílias também muito pobres e que, de alguma maneira, o projeto ajuda com estudos, com alimentos. Então, o total são 19 crianças. Eu quero falar sobre a igreja. A igreja, ela é constituída de crianças, de adultos. Tem um grupo de mulheres que vieram do Guiné-Bissau. Elas têm fala portuguesa. Inclusive eu tenho um vídeo que elas estão cantando um hino, né? Quero depois mostrar para a igreja em um outro momento. Mas o fato é que elas... Por que elas estão lá? Porque no Guiné-Bissau é pior do que lá. E elas foram para lá para lavarem roupa. Elas lavam roupas e passam, enfim, elas têm um trabalho assim, vamos dizer assim, não muito agradável, um trabalho muito difícil. Não é muito calor, irmãos, muito calor, muito mesmo, né? E a pobreza é bastante grande, é muito difícil. O que vocês estão vendo no vídeo, 5% do que realmente as coisas que nós vemos. Pode passar o último. Eu ia deixar para o final do culto, mas vou aproveitar. É bem rápido esse. Eu trouxe algumas coisas lá fora, trouxe uma mala cheia de coisas da África. O pastor levou uma mala cheia das coisas para lá e eu trouxe com as coisas de lá para poder vender. E esse vídeo, só dá uma paradinha, esse vídeo ele retrata o trabalho de algumas mulheres que sofrem muito por coisa básica, que é uma luva. Né? Então eu fiquei pensando que eu conversando com o Walter, que essas mercadorias que estão lá fora, que eu trouxe para venda, eu quero destinar para essas mulheres. Vocês vão ver o vídeo rápido e quem puder fazer alguma doação também, o missionário passou uma cotação, é muito barato, as luvas custam R$12, então quem puder doar 10, 15, 20 reais para essa finalidade. São 60 mulheres, vocês vão assistir o vídeo agora. Tá vendo esse campo todo? Tudo isso é sal. Quando a água seca, ela transforma-se. Tudo isso que nós estamos pisando é sal. Tem uma camada assim de sal, embaixo é areia.
Essas mulheres, elas purificam o sal, retiram o sal, fazem aqueles montinhos brancos que estão lá para serem vendidos em pacotes grandes. Não ganham nada. O problema é que elas fazem com a mão limpa. Irmãos, destrói toda a mão delas. E os pés também, né? Então são mulheres simpáticas que nos receberam ali, deixaram nós fotografarmos, porque ela não pode ficar tirando fotografia, não, é perigoso, né? E essas luvas serão destinadas a elas, porque as mãos delas ficam destruídas. Pode passar. O Salmo depois de poder arrepender, por horas e horas aqui, vocês não. E depois alguém passa, pega e leva para a cidade para vender esse salmo. Debaixo do sol escaldante. As mulheres pegam o saco. Esse sal Essa é ela usando uma pá de pedreiro. falando que não tem roupa, não tem sapato, coisas básicas para ela estar trabalhando. Isso faz parte da mensagem, irmãos. Louva a Deus pela vida do casal, pela oportunidade que eles nos proporcionaram de estarmos lá. Eu voltei melhor, porque quem vê aquela realidade não pode ficar indiferente. Às vezes é bom a gente passar por isso, irmãos, e vermos quanto somos abençoados, quanto Deus tem sido bom para conosco, e o quanto Ele quer que nós, povo de Deus, povo aqui da igreja metodista em Santo André, levante os olhos para aqueles que ainda não têm Cristo. Quer estejam perto de nós, quer estejam longe de nós. O Evangelho é para todos. Qual perfume que você mais gosta? Às vezes nós temos aquele perfume preferido. O cheiro de um perfume determinado nos faz lembrar de pessoas, de lugares. Quando você sente um cheiro assim agradável, te faz lembrar de uma fase da infância. Às vezes nós reconhecemos que alguém conhecido está por perto ou passou por ali, não porque o vimos, mas porque sentimos o seu perfume. É comum quando nós vamos no shopping, estamos andando ali nas calçadas do shopping, mocinhas nos oferecem uma tirinha de papel que foi borrifado no perfume. Eu não sei se vocês fazem como eu faço, eu fico com ele na mão, toda hora eu fico cheirando, né? É gostoso, né? Aquele cheiro agradável, aquela agradável fragrância. Um bom perfume evoca em nós sentimentos agradáveis, sentimentos de alegria, sentimentos de bem-estar. É gostoso sentir um bom perfume. Mas eu quero dizer, amados, que a morte também tem cheiro. Nós estivemos visitando um país, visitando casas, visitando aldeias,
passamos por ruas apinhadas de gente, lugares em que, espiritualmente falando, cheirava a morte. Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, está num frenético trabalho para manter as pessoas escravizadas, para cegar-lhes o entendimento, para oprimir suas almas. E é possível, amados, perceber a sua estratégia. Enquanto aqui no Ocidente o cheiro da morte se mostra pelas drogas, pelo crack, pelo alcoolismo, pela violência desmedida, nos países do Oriente e no continente africano, a sua estratégia do cheiro de morte se faz presente através de religiões dominadoras, destruidoras de vida. Uma coisa interessante que eu observei desde que desci do aeroporto, por todos os lugares que a gente ia, havia nas paredes, nos muros, um decalque, nos carros, nos para-choques, um decalque de uma figura sinistra, parece o diabo. Aqui eu sei a fotografia do diabo, mas é uma figura satânica. E eu perguntei: quem é este homem? O que significa isto? Os líderes religiosos são chamados de Marabu. E aquele foi um famoso, no passado, um famoso líder chamado Marabuntuba. Este homem é idolatrado, é venerado, e ele é uma presença de morte na vida de todo cidadão senegalês. Ele morreu, mas ele continua vivo ali, com aquela figura sinistra. É muito feio, é uma figura, você bate o olho e você fala: meu Deus! Ali, irmãos, há um sincretismo religioso muito grande, islamismo mais feitiçaria. Porque a África, ela tem a presença muito grande da feitiçaria, e ali o islamismo não acabou com a feitiçaria, ao contrário, juntou islamismo mais feitiçaria. Um jovem chamado Dibi, que hoje é o pastor auxiliar lá da igreja, ele é convertido do islamismo para a fé cristã. Irmãos, o Dibi, quando ele se converteu, o pai dele não aceitou de forma alguma, e o agrediu muito, e o levou, viajou e levou o Dibi ao maior feiticeiro do país, e deu uma alta soma de dinheiro para aquele feiticeiro, dizendo: eu quero meu filho de volta ao islamismo. E o feiticeiro olhou para o Dibi, um rapaz franzino, disse assim: pode deixar comigo, isso aí vai ser fácil. E o pai foi embora e deixou o Dibi lá, trancado num quarto. E aquele feiticeiro começou a realizar trabalhos de magia negra. Aliás, em Dakar eu vi ruas inteiras, irmãos, barraquinhas, centenas de barraquinhas, pessoas vendendo produtos para magia negra. Depois de uma semana que o Dibi estava ali, aquele feiticeiro chamou de volta o pai: venha cá. E o pai viajou até aquele lugar, e o feiticeiro pegou o dinheiro, devolveu para o pai e falou: leva esse moço daqui, ele está atrapalhando o meu trabalho. Irmãos e irmãs, é para mostrar o quanto o poder de Deus é superior a essas forças destruidoras. O diabo é o responsável pelo encantamento de morte que há sobre este mundo, e que tem levado pessoas a se conformarem no erro, a serem regidas por crenças que as levarão à morte eterna. Daí Paulo dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça
conheça a luz do Evangelho. É por isso que quando você vai com o Evangelho, seja lá, seja aqui, e você apresenta Cristo, e a pessoa faz assim para você, e vira as costas, e não vai ouvir, e pode ser um familiar seu, um amigo seu, você pode ter certeza de uma coisa: é Satanás agindo nesta vida, impedindo de ver a verdade do Evangelho. Em contraposição a estas forças destruidoras, irmãos, Deus ouviu o gemido da sua criação e nos enviou o único antídoto capaz de neutralizar estas forças. Foi aquele versículo que nós lemos em 1 João: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você crê nisto? Amém. Irmãos, as obras do diabo são muito grandes. As obras do diabo são destruidoras. As obras do diabo são opressoras. As obras do diabo mantêm pessoas cativas, mantêm pessoas cegas, fazendo coisas absurdas. Mas eu creio, e nós precisamos sempre crer, que Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Elas não haverão de resistir. Por isso, irmãos, tudo que se refere a Jesus tem como características a vida, a cura, a alegria, a paz de espírito e a libertação de toda opressão. Aquelas pessoas estão vivendo atormentadas, e não é só lá. À nossa volta, pessoas que estão sem Deus estão vivendo em tormento e em estado de opressão. E só tem um jeito, irmãos, só tem um antídoto, porque médico nenhum resolve isto, terapeuta nenhum resolve isto, porque se trata de uma questão espiritual, e coisas espirituais se tratam com coisas espirituais. A pessoa precisa de Jesus. A pessoa precisa de Cristo. A pessoa precisa de libertação. Mas como anunciar esta boa notícia? Aquilo que Jesus chama de Evangelho, ou seja, as boas novas, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós vemos em Coríntios, metaforicamente, ele chama de perfume. E Paulo está dizendo: evangelizar é espalhar o bom perfume de Cristo. O que nós vamos fazer lá no Senegal? Espalhar o aroma de Cristo. O que você, amado irmão, amada irmã, é chamado a fazer aqui em nossa vida, no ABC, onde estivermos? Espalhar o aroma de Cristo. A última palavra que Jesus traz lá no Evangelho de Mateus é: ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Não é só da nação que você está, de todas as nações, e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isto que Jesus deseja de nós, irmãos. Este é o grande desafio da igreja. Fazer discípulos é levar pessoas a abandonar o encantamento de morte que há sobre elas. É o nosso trabalho. Se não nos ouvirem, vão pelo menos sentir o aroma, a fragrância de Cristo em nossas vidas. Evangelizar e discipular é levar uma palavra de amor, um gesto de amor, é levar um gesto de compreensão, é levar um abraço grátis,
abraço sem nenhuma segunda intenção, abraço porque eu te amo. E todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, e aqui nós temos uma parte do corpo de Cristo espalhada no mundo inteiro, está reunido aqui. Você, irmão, faz parte do corpo de Cristo. Eu quero lhe dizer que todos nós fomos chamados para fazermos discípulos e espalhar o perfume de Cristo num mundo que cheira a morte. E esta suave fragrância em nós é oferecida ao outro através do nosso contato direto e pessoal. Ou seja, eu assumo a responsabilidade de estar indo em direção ao outro. Sabe, é muito fácil colocar uma faixa na frente da igreja e dizer: grande evento, grande encontro, grande cantor que virá. Eu não acredito muito nisso, não, irmãos. Para que as pessoas lá fora vejam e entrem, pode até vir, mas eu acredito mesmo no contato direto e pessoal. Se cada um de nós assumirmos a responsabilidade de levarmos ao outro o bom perfume de Cristo, irmãos, nisto eu creio que haverá salvação, que haverá vida abundante, que haverá uma mudança de história. Por isto eu quero dizer nesta manhã que todos nós estamos convocados para difundir o bom perfume de Cristo onde quer que estejamos. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, que têm se esforçado para levar esse perfume. O perfume, quando fica lá na prateleira, lá na penteadeira, na caixa, ele não tem alcance algum. Mas quando nós somos tocados por ele, nós vamos desejar espalhar em todo o mundo. Irmãos e irmãs, nós temos uma grande responsabilidade como cristãos. Não dá para ficarmos com o perfume só para nós. Paulo disse que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Vamos espalhar esse perfume diante do mundo. E diante das obras de Satanás, que tem mantido cativas pessoas, que tem feito com que elas fiquem totalmente cegas e paralisadas, irmãos e irmãs, vamos confiar que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, e ele haverá de vencer, porque aquilo que aquele jovem Dibe enfrentou foram as forças mais destruidoras e demoníacas que há naquele continente. E aquele moço sozinho, uma semana trancado naquele quarto, ele venceu aquelas forças, porque Jesus estava com ele. Então, não temam nada, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe, amado, e que estas imagens que você assistiu toquem o seu coração, para que você não apenas ajude naquilo que puder, adquirindo ali alguns produtos, mas também temos lá uma conta bancária. Irmãos, eles vivem no limite do limite. Eles precisam de mantenedores. Cada criança que está ali, eu sempre digo, às vezes nós não podemos ir até lá, mas nós podemos abençoar quem foi. E é isso que nós queremos fazer. E que a presença de Deus em nossas vidas nos leve a espalhar neste mundo o bom perfume de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.
Amém.